Não tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo e amiga São Paulino. São Paulino, este é o Avante, meu tricolor. Rafael Emiliano falando aqui e Márcio Monteiro, que já entrou com trilha sonora aqui ao meu lado, nessa fria noite na capital paulista. E eu acredito que hoje seja uma segunda-feira um pouco, não triste, mas reflexiva, né? Reflexiva de que a realidade bate a porta e hoje o São Paulo de fato está aí, alguns bons degraus abaixo do, digamos, primeiro pelotão do futebol brasileiro, né? Eu acho que o jogo de sábado foi sintomático nesse sentido, porque, por um lado, né, eu pelo menos, né, eu fiz análise. E tá aqui no canal, vocês acessem aí, vocês sabem que eu não coloco card, é para vocês navegarem aqui no canal, né, para vocês ficarem sendo direcionados, vocês ficarem à vontade aí, a casa é de vocês. Mas tá aqui uma análise, né, aqui no canal, uma análise, a minha análise do jogo, onde eu elogio até, de certa maneira, o time do São Paulo, porque eu acho que quando anunciou três zagueiros e três volantes, não podia se esperar outra coisa. Eu acho que o que a gente estava curioso para ver falhou miseravelmente, né? Que era a transição de jogo, era a recuperação de bola rápida, né? Hoje circulou um vídeo na internet aí, Márcio Monteiro, já passo para você dar o seu boa noite, onde comparam a atuação do São Paulo com a atuação do Fluminense contra a Inter de Milão. O posicionamento tático, e é muito semelhante assim. Só que aí a gente lembra que o São Paulo não tem o John Arias, né? O São Paulo tem Enzo Dias para puxar o contra-ataque. Aí a coisa complica um pouco. Boa noite, Márcio Monteiro. Boa noite, meu caro Rafael, todos torcedores e torcedoras do São Paulo. Acho que você resumiu bem, cara. O meu grande temor, assim, eu já confesso para você que até no nosso último tabelinha ali, eu já entrei um pouco desanimado, cara. Eu já entrei um pouco desanimado, sim, porque era isso, não podia se esperar outra coisa. Eu acho que você falou tudo, cara. Porque assim, eu não tenho nada contra os três zagueiros, é bom deixar bem claro aqui. Eu até gosto muito e usaria em muitas das vezes com o São Paulo. Acho que precisa realmente arrumar a casinha. Então, os três zagueiros ali, como você sempre gosta de ressaltar, eu também falo, três zagueiros não tem nada de defensivo. Se você tiver alas ali que avancem, né, meio campistas que cheguem ali, cara, ótimo. Agora, três zagueiros com três volantes ali, defensivos, você colocar Pablo Maia, né, Marcos Antônio e Alisson, cara, era isso. Eu ia esperar o quê, sabe? Como você falou, cara, o Fluminense fez lá esse esquema, mas ele tinha um John Arias como escape, tá? Além do centroavante, ele tinha o John Arias, tinha mais um outro meio, e o São Paulo não tinha ninguém. O São Paulo realmente não tinha ninguém. Você foi muito bem na sua análise aí, reforço também, quem quiser ver mais detalhadamente como foi esse jogo, o Rafael fez uma baita análise aqui nos últimos vídeos, né? E, cara, mas não tinha. O Cedric, mais uma vez, eu consigo assim, eu sou sempre muito cauteloso, né? A torcida do São Paulo já tá descendo o pau no Cedric faz um tempo. Eu falo, não, calma, ele fez alguns bons jogos, mas assim, tá difícil defender, né? Cada vez mais. Mais uma vez ele fez ali uma partida que não foi, como você disse muito bem, não conseguiu fazer a transição, né? O Enzo Dias também não foi. Então, assim, por quê? Porque são jogadores que têm características até um pouco mais defensivas, né? Não são pontas, assim, não sabem. Já o Cedric, quando jogou de ponta, mostrou que não é ponta, não sabe atacar, que não consegue fazer jogadas ali. Ele é bom na bola parada, assim, ele cruza bem quando ele chega como um lateral. Agora, aí quem que eram os homens de frente? Oscar, que no primeiro tempo praticamente não pegou na bola, né? A bola não passou por ele, né? E André Silva. André Silva que não é nenhum puxador de contra-ataque, é o homem da trombada ali, coitado, né? Fica difícil fazer alguma coisa. Então, assim, tava na cara. Para mim, sinceramente, eu entrei com uma expectativa muito baixa, mas muito baixa. Quando eu vejo três zagueiros e três volantes, sem um homem, sem um Ferreirinha, um Lucas Moura, um Lucas Ferreira, né? Claro que eu tô citando alguns lesionados aqui, mas um Luca que seja, alguém
algum cara que te dá uma fuga, como foi o caso do próprio Ferreirinha, né? Quando entrou, foi ali, não que tenha feito grande coisa, o São Paulo não fez grandes coisas também no segundo tempo, melhorou um pouco, conseguiu ficar mais com a posse de bola, melhorou um pouquinho a transição, e eu esperava muito isso, Rafael, quando você tem, pô, beleza, então nós vamos jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, cara, vamos marcar, vamos morder esses caras, vamos pegar recuperação rápida para tentar sair num contra-ataque, o Oscar achar uma bola e o André Silva meter uma bola, é aquilo. Mas não teve isso. O São Paulo não pressionou em cima, o Flamengo ficou esperando lá na marcação, ok, é a tática, mas também não fez essa pressão para ter uma transição rápida, né? Não roubou muitas bolas ali, o Flamengo, nessa parte até que eu discordo de você, a gente conversou sobre isso na análise, que você fala que sim, o São Paulo conseguiu neutralizar, pelo menos no primeiro tempo, o Flamengo. Eu acho que em partes, ok, o 0-0 estava ali, mas neutralizou com uma bola na trave, que ainda bateu nas costas do Rafael, neutralizou com um gol cara a cara, mas incrivelmente perdido pelo Plata ali, e com mais uma grande defesa do Rafael. Então, assim, é naquelas, a gente vai se segurar como dá, não tem uma jogada, o Flamengo fez jogadas pelo meio ali, onde o São Paulo congestionou, teoricamente, né, botou 3 volantes, cara, eu vi o Flamengo infiltrando pelo meio, fazendo tabelinha, o Pablo Maia tendo que se... Claro que o São Paulo conseguiu, na maioria das vezes, ali tirar esse perigo aí do flamenguista, né? Mas, cara, infiltrou, tabelou, então assim, mesmo com 3 zagueiros, 3 volantes, eu ainda vi o time assim mal também, pecando algumas coisas, claro que depois foi um golaço, né? E o segundo gol já estava ali também no desespero ali, já não tinha mais muita coisa a se fazer. Mas enfim, cara, eu vou te dizer a verdade. Claro, tem muita coisa em jogo, né? A volta do Crespo, os caras ficaram não sei quantos dias aí sem jogar. Contra o líder do campeonato, que eu falei, e aí tá aí, aconteceu mesmo, né? Com o próprio Crespo falou, oxalá, que nós não temos que jogar contra o Flamengo toda vez no Maracanã, porque sim, é um baita desafio inicial, né? Claro, pesando tudo isso, mas assim, cara, quando entra assim, sem nada, é o que eu falei, pô, beleza. O meu time vai se defender? Vai, mas ele também vai ter que atacar em algum momento. Como é que ele vai atacar? Não tinha, porque são 2 alas que muito defensivos que não conseguiram. Marcos Antônio e Alisson não conseguiram ser esses meias, vamos dizer assim, para auxiliar o Oscar ali, que, nossa, muito apagado também, muito apagado, sabe? Pelo que se espera, pelo que o Oscar pode render, né? Então, cara, eu vou falar que eu não fiquei tão decepcionado assim, porque minha expectativa, na verdade, já era muito baixa. Claro que tem aqueles temerosos, como eu disse, calma, é a volta contra o líder do campeonato, talvez o adversário mais difícil numa situação mais difícil, fora de casa. Os temerosos já estão aí, né? Não, porque é o time que vai cair, é a Série B, e depois a Série C, então calma. Ainda tem muita coisa para se fazer, pelo menos eu acho. Tem um termo que está na moda ultimamente que é cultura de treino. Será que faltou cultura de treino ao Cultura São de Paulo? treino? Qual é que é essa? Eu tô Você, por fora dessa. você tá por fora, né? Você estava de folga no final de semana, né? Você É. não viu a entrevista do Felipe Luiz depois do jogo, né? Ah, eu vi depois, eu vi depois. Então, ele fala lá que faltou cultura de treino ao Pedro, que o Ah, time, tá a certo. cultura de treino se reflete no time do Flamengo. Então é o termo da moda agora, cultura de treino. Então, meus amigos, vocês fazem o seguinte aí, tá? Vocês deixam o like aí, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulino. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Não vai ter QR Code na tela, mas o Pix está passando aqui embaixo. E eu peço que você pense com carinho na possibilidade, né? Se você quiser e se você puder, de virar membro aqui do canal. É só R$ 7,99 por mês. Você ganha o direito de entrar lá no nosso grupo de o WhatsApp dos Avante Lovers para você discutir São Paulo e xingar o Márcio lá à vontade. É, eu acho que, de uma maneira bem hipotética, tá? De uma maneira bem hipotética, eu acho que eu vejo muita gente está criticando o Sabino, está Sim. criticando o Alan Franco. Eu acho que o Alan Franco merece muito mais críticas do que o Sabino, porque é acreditado que a gente sempre fala, né? Da onde nada se espera, da onde nada vai vir. O Sabino é um jogador de onde nada se espera. Dá pra você Eu esperar falei. alguma coisa do Sabino. Pô, mas ele fez um bom jogo com o Palmeiras, ele fez um bom jogo. Tá, tudo bem, mas é um jogador de nível de Série B. Não é um jogador de primeira prateleira. Diferente do seu Alan Franco, que conseguiu enganar, entre aspas, porque vale lembrar que ele começou muito mal no São Paulo, né? Muito. Na mão do Ceni, na mão do Dorival. Ele tem Alan um bom Prato era o momento. apelido dele, pelos mais maldosos aqui.
Ele tem o bom momento dele com o Zubeldia, propriamente dito, né? Sim. E sábado foi uma partida do Alan Franco do Ceni. Foi uma partida horrorosa, mas, de uma certa maneira, e aqui eu faço a minha meia-culpa lá da análise, eu vi uma zaga do São Paulo que conseguiu jogar, pelo menos. Conseguiu Sim. competir, conseguiu neutralizar da forma que dava o ataque do Flamengo. Tá? Sim. As minhas críticas realmente vão para esse eixo central do time que inexistiu. Inexistiu. No segundo tempo, o Enzo Dias deu uma crescida de produção, Melhorou. conseguiu ir mais, ter mais jogada de profundidade, mas no primeiro tempo, porque o Felipe Luiz conseguiu, acho que, se ligar muito cedo do jogo que o Crespo estava querendo, que era atrair os pontas do Flamengo. Porque a preocupação do Crespo estava claramente nos lados do campo do Flamengo, não no meio. Sim. Falando português, claro, não no Arrascaeta, propriamente dito, mas no Bruno Henrique e no outro, que eu esqueci o nome agora. Não sei se é o O Luiz Plata mesmo. Araújo? Luiz O Luiz Araújo, isso. Araújo. Fez o gol e eu esqueço o nome, né? Maravilha, né? Tá bem legal, né? Mas a preocupação dele claramente era ali. Então ele queria atrair os caras para que o São Paulo tivesse espaço para avançar por aquele meio. E aí, para mim, encontrou alguns problemas. Né? O primeiro deles, muito, muito claro, muito objetivo, foi que hoje, no futebol brasileiro, e eu estava conversando isso com um grande amigo meu hoje, eu acho que a lição que fica do Mundial de Clubes é o quanto o nosso jogo é lento em Muito. comparação com os Perfeito. europeus. O quanto o jogador brasileiro pensa demais. Jogador brasileiro não, jogador que atua no futebol brasileiro. Isso. Tá o Arrascaeta, que para mim é uma prova É. cabal disso. O Arrascaeta, para mim, não tem nível para jogar em nenhum time de ponta da Europa, tá? Tô deixando claro isso. Porque pensa muito para tomar uma decisão, pensa muito para enxergar o jogo. E no Mundial a gente viu que os caras é um dois o tempo inteiro. Os próprios zagueiros mesmo, se citou aí, só para citar a zaga do São Paulo, que é praticamente toda gringa aí também, é a mesma coisa, mesma lentidão para sair. Então, e eu acho que o único time do futebol brasileiro que esboça esse tipo de jogo por aqui é o Flamengo do Felipe Luiz. Sim. E principalmente pela zaga. E aí, para mim, foi a hora que matou o São Paulo de vez. Porque eu não vou entrar no mérito do ataque, porque, de novo, foi o que eu disse em relação à expectativa. Para mim, a partir do momento que você entra com duas linhas defensivas de três, você não vai atacar, tá bem óbvio isso. A É partir do momento isso. que você entra com o Oscar da forma que entrou, e aí você vai perguntar, pô, vai escalar o Oscar aonde? Não sei, talvez não fosse jogo pro Oscar. É, A gente tem que ser realista. Talvez não exato. fosse, não Porque fosse no o jogo primeiro pro tempo ele Oscar. não pegou na bola. Você tinha um jogador a menos, ele não encostou na bola. Porque teoricamente, aí que entra a minha análise, porque foi tão mal o setor, e era o setor mais congestionado do jogo, não só do São Paulo, mas do jogo inteiro, É, porque você tinha dois laterais mesmo, sem muita vocação para ala, que foram pegos de surpresa quando o Felipe Luiz se tocou que o São Paulo ia arriscar aquilo ali, principalmente do lado do Enzo Dias. Do lado do Cedric que falta velocidade, é claro que falta. O torcedor tá bravo, mas o cara nunca teve vocação ofensiva na Europa. Nunca, é nunca, isso. nunca. E principalmente os volantes do São Paulo estavam muito mal no jogo. Muito Muito mal. O mal. Pablo Maia muito mal no jogo. O Pablo Maia muito mal no jogo. O Marcos Antônio muito mal no jogo. O Alisson muito mal no jogo. Eles não deram o suporte necessário, que era para tentar essa profundidade com o Oscar e não deu certo. O André Era Silva, a ideia, coitado. né? Era a grande ideia do Crespo para isso, né? Exato. E aí o jogo, bata-se o jogo do São Paulo quando a zaga do Flamengo resolve subir a linha, porque não tinha quem marcar, estava bem ali sem fazer nada, né? É. A gente sempre brinca, né? Tá coçando ali sem fazer nada. Subiu, a marcou e aumentou o poder de intensidade nessa transição contra o São Paulo e aí matou. O São Paulo não sabia mais o que fazer no jogo. Acabou. O jogo acabou ali. O jogo acabou com 30 minutos do primeiro tempo, já acabou o jogo. Eu até comemorei o fato de ir para o intervalo 0x0. É, eu Comemorei o também. fato Falei, de ir putz, para se o segurar intervalo esse 0x0. 0x0 tá lindo, velho. E realmente achava que dava para o São Paulo segurar até o final. Tanto que o primeiro gol saiu uma jogada individual, Sim. originada numa falha do Alan Franco, né? O Alan Franco. É... Cara, eu acho.
Eu nunca joguei bola, você sabe, você me conhece, você sabe. Sim. Sempre odiei jogar futebol, sempre achei. Não gosto. Mas, cara, assim, o fato de eu nunca ter jogado bola na vida, e respeito quem jogou, quem bate sua peladinha aí toda terça-feira à noite, enfim. Mas, assim, cara, tem coisa que é básica, né? E ainda para jogador profissional, é básico. Igual nós somos jornalistas profissionais. Tem coisa pra gente que é básico. Talvez para quem não seja, você dá um desconto. Mas pra gente, certas coisas são imperdoáveis. E para jogador profissional de futebol, certas coisas são imperdoáveis. E aí eu cito de novo o Mundial de Clubes. O Luiz Araújo domina com a direita e puxa para a esquerda para chutar. E o Alan Franco fica vendo. O Alan Franco fica. É meio Cara, você óbvio, é né? zagueiro profissional. Você é zagueiro profissional. Se você tivesse marcando a bola que seja, você tomava. Se você tivesse marcando o cara que seja, você fazia falta, no mínimo. Você fazia... Não fez nenhuma coisa nem outra. Deu espaço para o cara. Eu acho que essa é a grande. É, é o grande nível de atenção que no futebol brasileiro não se tem, os clubes não têm, no futebol sul-americano como um todo não tem, mas no Mundial, por exemplo, os brasileiros principalmente, parece que se prepararam para isso. E aí que eu acho que os 4 que foram para lá vão dar muito trabalho agora, pelo menos no restante dessa temporada. É com outra Porque, cabeça. É. porque a gente viu claramente que talvez o time do Flamengo não tivesse um jogo tão ocupacional de campo, qual ele teve com o São Paulo antes do Mundial. Bem Sinceramente provável. falando. Sim, também acho. Sinceramente falando. E aí é isso que eu falo, né? Isso que eu vejo. É, até para dar o gancho já para a gente trocar de assunto, que é. Eu acho que tem que ter a mão na consciência de que, cara, esse jogo, ele tá lá, ele tem que acontecer, porque tá na tabela, tá lá, vai ter 2 jogos com o Flamengo, ida e volta, vai ter o jogo do Morumbi ainda, mas não é o campeonato do São Paulo. Não Acho que é, ficou não muito é. claro isso. Não é o campeonato do São Paulo. Eu acho que eu vi muita gente aí mordendo, pisando nas tamancas, mordendo as cuecas, como se diz, né? Mas, cara, eu acho que a hora de morder a cueca, a hora de vir aqui revoltado, a hora de vir aqui xingar, foi quando empatou com o Sport, foi quando perdeu pro Mirassol, foi quando perdeu pro Vasco em casa, sabe? Foi perder o ponto pra cacete em casa, É isso. né? Essa é a hora. Esse jogo fica como Tá lá. uma lição, uma lição do São Paulo que a gente quer para o futuro. Que já foi isso um dia. Esse time do Flamengo que está em Sim, campo, estou falando dos mesmos jogadores, mas falando do espírito claro. como um campo, já foi o São Paulo um dia. Foi São E eu Paulo. acho que fica como um exemplo de você olhar e vislumbrar aquilo que o São Paulo Futebol Clube, institucionalmente, poderia ser hoje e não é. Só serve para isso. Só serve para isso. Porque o campeonato não é esse. O campeonato que o São Paulo está disputando não é esse contra o Flamengo, não é contra o Botafogo, não é contra o Palmeiras. Palmeiras. E agora vem a polêmica, que talvez não seja contra o Bragantino, que é o adversário de quarta-feira. Talvez não Vai, tá seja, bom. talvez não seja o campeonato do São Paulo. Então, assim, já para te jogar, para te devolver, cara, eu acho que mesmo quarta-feira, eu acho que nós, e a torcida do São Paulo como um todo, tem que ir com o espírito muito leve para esse jogo de quarta-feira. Não é ainda o momento de encarar tudo como, sabe, de forma desesperada. Eu sei, a água tá batendo na bunda, mas a água tá batendo na bunda desde a segunda rodada. Sincero aqui. Desde a primeira rodada, desde que empatou com o esporte. Primeira rodada O já se sinal falava assim: amarelo já é. nossa, a sequência do São Paulo é horrível. Na primeira rodada, pô, Cara, a sequência do São Paulo, o São Paulo teve sequências para engatar 3, 4 vitórias seguidas e jogou fora. Jogou fora por conta do Zubeldia, por conta de desfalque, por conta do time fraco, sei lá, qualquer motivo que seja. O fato é que o que passou, passou, não importa mais. E o que passou, passou atropelando o São Paulo. Foi, perder para o Mirassol em casa, perder ponto para o Sport em casa, perder para o Vasco em casa. A gente viu a síntese, eu acho, quem assistiu o jogo do São Paulo e, por curiosidade, assistiu o jogo do Vasco na sequência com o Botafogo, viu a mesma coisa. A mesma coisa, mesmíssima coisa, só trocou a camisa.
E só trocou o Oscar pelo Felipe Coutinho. Só isso. Só isso. De resto era exatamente a mesma situação. E basta você pegar o gol do Botafogo para você ver. Para você ver a forma como os jogadores do Botafogo entravam na zaga do Vasco. Então, assim, de certa maneira, eu não sei se quarta-feira a gente pode chegar aqui e falar assim, é uma obrigação de vitória. Porque eu tô com medo desse jogo, tô sendo sincero para você. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Muito medo, de verdade. Eu acho que não tem tempo hábil, não vai ter tempo hábil para o Crespo corrigir tudo que tem que ser corrigido. Não sei a forma com que o Crespo está enxergando essa partida. E assim, é óbvio que teve alguns pontos aqui que a gente tem que destacar como analistas, não como torcedor, né? Como é, jornalistas. Eu não gosto muito de bater no peito para dizer isso, mas como analistas, vai? Com pessoas que não são técnicas no assunto, mas tem como é que é? O notório conhecimento, quando você ganha um diploma sem estudar, né? Mas tem um certo notório conhecimento da coisa. O toque de bola do São Paulo melhorou. Eu senti um São Paulo muito melhor postado taticamente dentro de campo. Foi um massacre? Foi um massacre. Só que assim, os jogadores do São Paulo sabiam o que fazer. E os jogadores do São Paulo sabiam onde os companheiros estavam dentro de campo. Tudo bem, é o mínimo que você espera depois de 20 dias de treinamento, aí, né? 15 dias de treinamento. Mas era algo que já não tinha com o Zubeldia, agora tem. No fundo, a gente vai ter que dar o braço a torcer e falar que esse elenco realmente é muito ruim. Que a gente se ilude com jogadores nota 6 que a gente quer enxergar e tentar ver que são nota 8,5, e não são. A verdade é que eles não são. Não são. E quarta-feira, o que você espera? Cara, eu não tenho esperanças de uma. Claro, vai ser uma atuação melhor contra o Flamengo, mas não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Meu caro Rafael, eu tava pensando nisso, né? Você tava falando, você falando Palmeiras, Flamengo, Botafogo, e o Bragantino, até abri a tabela aqui para ver direitinho. É isso, o Bragantino hoje é o terceiro, a gente está gravando esse vídeo na segunda-feira à noite, né? Após o final de semana, aí, essa rodada, em que o Bragantino é o terceiro colocado com 26 pontos, apenas um atrás aí dos líderes Flamengo e Cruzeiro. E aí eu vou procurar o São Paulo, e vou procurar, e vou descendo, e vou descendo, e vou descendo, e Décimo aí entra sexto. naquilo que você falou, do que a Décimo gente quinto, acha né? que é o elenco. O São Paulo é o décimo quinto hoje, o Vasco é o Um décimo ponto. quarto, São Paulo é o 15º, Santos o 16º, e aí já vem a zona da degola, amigo. Já vem a zona do Tá um desespero ponto. ali, São Paulo já tá vem o um ponto. Z4, São Paulo tem só 12 pontos com aquele. É isso, um ponto da zona de rebaixamento, daquele infinidade de empates. E aí eu sempre ainda bato nessa tecla, ainda estou, sempre posso mudar de opinião, obviamente, mas ainda estou com essa opinião de que o elenco do São Paulo ainda não é para cair. Não acho que. Sim, vamos fazer Não, conta? Acho que vamos fazer conta. Já também estamos acho. fazendo conta, Também acho. né? Já estamos fazendo conta. Já estamos aqui, na 12ª rodada, ali, né, entrando no primeiro terço ali de campeonato. Você tem 12 pontos na tabela. Agora, você olha para todo o elenco, cara. Claro, tirando os desfalques ali que sempre tem, mas é isso, você tem que se planejar. Putz, eu tô contratando o Oscar, eu trouxe o Lucas Moura, eu tenho o Caleri, tudo jogador Arboleda, tudo jogador acima de 30 anos. Será que eles vão estar 100% em 100% dos jogos, né? Então, se eu tenho um elenco um pouco mais velho, eu tenho que ter ali uma base de reservas ali confiáveis para entrar, porque eu não posso jogar tudo nas costas de Cutia, aí vai tudo do planejamento do elenco. Agora, cara, é como você falou, indo direto ao ponto, a pergunta, como você disse, eu acho que é outra história, sim, contra o Bragantino, mas não vejo. Eu vi muito torcedor, até um pouco antes dessa volta, lá no nosso grupo Avante Lovers, né? Falaram aí dos 3 próximos jogos que o Flamengo dá para buscar o empate e os 2 outros são obrigação, contra Bragantino e Corinthians. Você meteu obrigação, você tem que ganhar fora de casa, de um dos líderes do campeonato, e depois também, claro, aí depois é um clássico no Morumbi, não vou entrar ainda nesse jogo. Vamos focar no Bragantino. Eu também não vejo como obrigação o São Paulo ter que ganhar do Bragantino. Eu acho que é muito isso que você falou, o torcedor. Agora eu vou falar aqui como torcedor São Paulino, não como jornalista. Cara, é entender. É entender que o São Paulo é isso. Prateleira de cima ali, G4, Palmeiras, Flamengo, essa turma aí, Bragantino, não é nosso campeonato.
beliscar um ponto depois fora de casa ainda, se beliscar um ponto contra o Bragantino fora de casa, pra mim tá ótimo. Você tá pegando um ponto de um time de G4, que aí é bônus, porque a nossa briga realmente é essa, é lá embaixo. Você tem que olhar aqui, ó. Do 10º para baixo, é a turma, ó, Mirassol, é Corinthians, é Inter, é Vasco, é Santos, é Juventude, é essa galera aí. É Fortaleza, é o Lanterna Sport, que não ganhou de ninguém, tem 3 pontos. Um desse ponto ele ganhou do São Paulo no Morumbi, né? Tá aí a tabelinha, ó, bonitinha aqui, vocês estão vendo aqui, ó, é desesperador, gente, é desesperador você olhar essa campanha do São Paulo em 13 jogos, né? O Rafael até subiu matéria hoje em dia, que é um dos piores começos aí da história do São Paulo. É a terceira pior campanha da história, tá? Não é só pontos corridos, não, tá? Pô, terceiro. E aí é isso, ó. Você vê ali, probabilidade de título, você já mete ali, ó, quase zero. Libertadores, puta, 0,2. Aí você vai ver rebaixamento, meu irmão, é essa conta que a gente tem que fazer, ó. É 36,8, tá ligado? 36,8 é isso, puta, que jogo que eu posso ganhar? Pô, é muito isso. Pô, Bragantino, pegar um pontinho lá, putz, tá bom. Aí é clássico contra o Corinthians, beleza, vamos pra cima, vamos tentar ganhar. Mas você tem que ver ponto que você vai tirar, puta, do Vasco no segundo turno que você perdeu, do próprio Mirassol, do Grêmio que tá brigando lá embaixo, que você teve um sufoco. Do Sport. Do Sport, do Santos, que também foi um sufoco para ganhar também no Morumbi, depois vai jogar, agora o próximo jogo é fora de casa, né? Então, cara, eu tô assim, eu também acho, vamos ver o esquema que ele vai montar, né? Eu não acredito que ele vai colocar 3 volantes, pelo menos eu espero, eu prefiro acreditar que ele vai colocar, é meio óbvio que talvez o Luciano vai voltar, né? Volta para fazer ali, já até falando um pouco da escalação, volta pro ataque para fazer dupla com o André Silva, pode ser que seja isso, com o Oscar na meia. Enfim, já é um pouquinho mais ofensivo. Você já tem 2 homens na frente para batalhar, para brigar, para tocar, para tabelar, para ser municiado pelo Oscar, né? E é isso que você falou também, os 3 volantes muito mal no jogo, o meio-campo não existiu, a verdade foi essa, tanto os alas, os volantes e o Oscar compor os 6 homens ali no meio-campo, cara, foram muito mal, que era para onde o São Paulo ter bola. Então, assim, é como você falou, cara, é difícil ser pior do que foi contra o Flamengo, até também pela qualidade do Flamengo. Acho que o Flamengo, obviamente, é um dos times candidatos aí. É o que muito que você falou, cara. Quando você tá ali comendo aquele arroz e feijão ali e tal, aquele basicão. Aí você vai para um lugar lá fora, onde você começa a ganhar melhor, não sei, agir melhor e come uma coisa melhor, cara, você vai naquele estilo. Então, acho que sim, eu vejo muito isso. Eu vou só voltar nesse ponto, porque, cara, o que me mata aqui no futebol brasileiro é aquela porcaria da lentidão. Fica a Arboleda, toca para Alan Franco, que toca pro lateral, que volta, e fica naquele toquinho, fica uns 2 minutos tocando bola. Aí depois os caras vão falar, nossa, mas o zagueiro tem 100% de aproveitamento nos passes. Claro, ele toca 2 por hora pro cara do lado dele, entendeu? Como é que não vai acertar uma porcaria de um passe de 5 metros? Então tem que ser saída mais rápida, cara. O futebol de hoje exige isso. E aí, o que prova? Os 4 brasileiros foram lá e enfrentaram os melhores times do mundo. Enfrentaram os melhores times do mundo. E deu o jogo em muitas das ocasiões. Em algumas maneiras você acha um jogo que nem o Botafogo. É óbvio que você tem que armar um ônibus, 2 ônibus, 5 ônibus contra o PSG. Então você achou maneiras e foi lá e ganhou. É o que importa, não é? Então você conseguiu nivelar. Pô, eu tenho que me adaptar. Eu não posso fazer uma saída de jogo tão medonha quanto essa. Eu vou sair mais rápido. Ó como o europeu joga. Pô, eu vou marcar ali, eu vou sair em velocidade. Então você sintetiza aquilo. Até uma frase só para devolver também para você. Hoje, inclusive, né? 20 anos, nesse dia 14 de julho, 20 anos da conquista do Tri da Libertadores, e eu quero falar uma frase que o Rogério Ceni falou. Você disse que o São Paulo já foi esse Flamengo de hoje, e o Rogério Ceni citou aquele time de 2005, que não era o mais vistoso, não encantava, não, todo mundo, não era o São Paulo do Tele, do Raí, do Miller, que dava show, que botava realmente Barcelona, Milan, quem viesse na roda. Não, mas o Ceni falou uma palavra muito importante, ele falou, aquele grupo, cara, ele era vencedor, ele tinha vontade de vencer, ele se entrosou, ele era cascudo, ele, encaixou de uma maneira com um esquema de 3 zagueiros, você tinha realmente 2 alas, Cicinho e Júnior. Júnior era um meia praticamente, quem é mais antigo, aí lembra dos anos 90, nos 2000, o Júnior muitas vezes jogou de meia também. E o Cicinho é um ala que sempre desceu, se destacou muito mais pela sua ofensividade do que não. E aí o que você tinha? Mineiro e Josué, 2 volantes aí sim, de nível de seleção brasileira, claro, até disputaram a Copa do Mundo, mas que mordiam de uma barbaridade, sabiam também chegar à frente. O Mineiro fez o gol do título mundial depois.
o Danilo, o craque que ninguém reconhece, né? Que fazia aquele time girar ali. E claro, aí você teve a qualidade do Amoroso, mas você tinha, a gente até estava falando do Luizão, que tá longe de ser um grande craque, um grande jogador, né, habilidoso e tal, mas era matador, era artilheiro, estava sempre ali na hora certa, no lugar certo. Então, é um time que conseguiu, cara, não precisa ser o melhor do mundo. Você pode ter esses times do São Paulo cascudo aí, cara, se Pablo Maia, se Alisson, se Marcos Antônio, se você colocasse 3 zagueiros ali, os caras dessem a vida, entrosasse, pegasse alas ali, você pode fazer um time vencedor mesmo sem ter o melhor elenco do país, porque se você pega os mais novos ali um pouco, eu vou relembrar, né, há 20 anos atrás, eu tinha ali 19 ali, quando o São Paulo tinha elencos melhores que o São Paulo. Se olhava assim, putz, esse elenco aqui é um pouco melhor. O próprio Internacional tinha bons elencos ali naqueles anos ali de disputa. O próprio River Plate tinha bons times também, né? Então você tinha rivais até com um elenco um pouco maior. Só que o São Paulo, cara, era vencedor. O São Paulo tinha sede de ganhar. O São Paulo fala, puta, aqui não, velho. Aqui esse ano aqui vai ser nosso e ninguém vai tirar. Então é um pouquinho disso, né? Eu espero que um pouco dessa aura aí, o São Paulo postou várias coisas aí hoje, tentando abafar um pouco o famoso, né? A famosa agenda positiva que a gente agenda fala, né? positiva, né? Deu a sorte ali de calhar que a semana começa logo com uma data comemorativa, então tome a agenda positiva aí. Mas, cara, Bragantino, no São Paulo não é nada favorito, não tem nenhuma obrigação de ganhar, não. E também tô comemorando um empatezinho aí, porque essa não é a disputa de jogo do São Paulo, não é lá em cima. A gente tem que olhar agora, é mais para baixo mesmo, para não acontecer coisa pior. Agora, o Crespo disse um negócio lá que ele vai. Que Libertadores e Copa do Brasil é sonho. É sonho. A prioridade é fugir da segundona. Você acha que tá certo? É Você acha que isso. o São Paulo tem que. Você acha que o São Paulo tem que abdicar mesmo, jogar como dá, esses mata-mata aí? Meu, não dá. Eu acho Sinto que assim, muito aí. vamos Essa interpretar um quarta de pouco. Libertadores aí, deixa pra depois. Agora o momento é outro. Pra não dar Então. uma de Palmeiras, né? Que ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado, né? Tem sempre esse risco aí, né? Não pode focar nas Copas. Eu acho que é interpretativo. Eu ouvi essa frase do Crespo, eu também fiquei. Como é que ele quis dizer isso? Ele falou que ele quis dizer com esse sonho. Porque é isso, ele não pode falar, não, Libertadores, deixa pra lá. Se acontecer, acontecer. Não. Se chegar lá com o Atlético Nacional, ou se passa depois pega um Palmeiras, o torcedor vai querer que vai para cima, né? Então, assim, Será que sim. eu acho aqui? Deixa eu ver se vai falando aí que eu vou procurar aqui. Tá Peraí. bom. Eu vou comentando aqui. Mas então, voltando assim, o que eu acho de Copa do Brasil e Libertadores? Cara, é porque assim, o que eu acho que ele quis Isso. dizer Que são jogos. Boa, vamos ver o Crespão aí. a gente debe entender como o elenco acabou o jogo, se recuperou, se não recuperou. Acho que não é esse não, peraí. Já vamos a analisar Bragantino. A ideia da gente é pensar no Brasileirão, Olha lá, Não, olha é lá. esse. de recuperar pontos, de começar a fazer pontos para sair de uma situação incômoda. Copa do Brasil, Copa Libertadores é um sonho, outra coisa. É outra coisa. A prioridade do Brasileirão é construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada, começar a fazer pontos. No meio desta situação, esperar de chegar ao sonho do ganhar Copa do Brasil ou Copa Libertadores. Mas, neste momento, foco en aquilo que podemos fazer neste momento, tentar recuperar o elenco, lutar cada bola, e sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Em uma frase só, ele já meteu um monte já, né? Essa De frase pérola. é infeliz, né? Essa Foi. frase ela Você é não pode infeliz. falar uma dessa, né? Você não pode falar uma coisa dessa. Você pode falar. Você sabe, você sempre nos bastidores aí me fala, ó, fala de outro jeito. Você sabe do que eu tô falando. Porque eu costumo dar uma chutada de balde às vezes. Você fala, não, tem outras maneiras de você falar. Isso, fala O mais torcedor tá suave. machucado. O torcedor tá humilhado. O que a gente mais. Desculpa, você tava no meio do seu raciocínio, mas eu vou dar o meu Não, pitaco aqui. imagina. Pô, o torcedor tá humilhado, cara. O torcedor de São Paulo ele tá Tá humilhado. Em machucado. 4 2023, derrotas. venderam uma ilusão para ele. Em 2023, venderam uma ilusão para ele. O São Paulo ia voltar. Aquele São Paulo, esse São Paulo 2025,
que você quase chora quando você fala. É que você não tá vendo o seu olho quando você fala do Zidanilo aí, quando você fala do Fabão. Porque, porra, é isso que o torcedor de São Paulo está acostumado. Em 2023, ele teve um deslumbre de retorno a isso. E no ano passado já foi uma tragédia. Então, assim, é importante a gente. Eu já vou devolver para você, mas só para pontuar aqui um pouco. Eu acho que se tem uma pessoa no planeta Terra que está tarimbada como as coisas funcionam nesse São Paulo atual, não no São Paulo Futebol Clube historicamente, nesse São Paulo que tem hoje aí, chama-se Hernan Crespo. Não, vai lá e ganha esse Paulistão aí pra gente sair da fila. Ganhou, foi demitido. Então eu acho que quando ele fala isso, o final da frase que foi infeliz, tá? Foi lamentável. Ó, nossa, espero que alguém lá dentro tenha falado, ô, meu irmão, pô, peraí um pouquinho também, né? Por aí, né, meu? O São Paulo tem estádio, o Flamengo não tem. Pô. Peraí, segura um pouco também, né? Pô. Não é assim também, né? A gente não é o 15 de Jaú, né? Com todo respeito ao 15 de Jaú. A gente não é operário de Campo Grande. Pô, dá um desconto aí, né? Mas assim, eu acho que ele tá muito tarimbado agora, cara. Ele tá muito tarimbado. Ele sabe que da outra vez meter a faca nas costas dele, por mais que o São Paulo não estivesse jogando bem, tá? Quando ele foi demitido, tá? Não era um primor de atuação também, mas ele fala: dessa vez, meu camarada, você quer saber de uma coisa? Eu quero é que se exploda essa porcaria de Libertadores aí, meu amigo. Se passar, passou. Se não passar, eu preciso fazer 45 pontos nessa porra, senão os caras vão me meter o pé na bunda, amigo. Pode falar, desculpa te interromper. Não, perfeito, perfeito, porque, cara, você foi muito bem. Eu acho que e aí até é razoável e é muito lógico. Você olha assim, pô, então o São Paulo ele disputa aqui 2 competições nacionais, sendo uma Copa e o maior torneio da América do Sul. No torneio nacional aqui, cara, eu sou um dos últimos. Eu sou um dos 5 últimos times que tem. Então, assim, como é que um dos 5 piores times do Brasil vai poder brigar para ser o melhor da América? Né? É lógico. Então, assim, pô, tudo pode acontecer. Como é que eu vou competir ali com os melhores? Tudo pode Claro, acontecer. é isso. Por isso que ele falou, é um sonho. O que eu acho, sendo bem sincero, é você numa situação como essa, você tem que ter o mínimo de coisa possível dividindo sua atenção. O mínimo de Sim. coisa possível dividindo sua atenção. E assim, é evidente, você sabe, você vai, não sei se você vai concordar comigo, a gente lida bastante com o torcedor de São Paulo aí, dos mais variados estilos aí, né? Agora, por conta da nossa função aqui, por conta do nosso site aqui. Aliás, agradecendo desde já todo mundo. Mas a gente, você mesmo se entregou aí. Ah, vai pegar o Palmeiras aí na Libertadores? Pô, meu amigo, se tiver que ter pressão por eliminação, que ela venha agora em agosto já. Não deixa para outubro. Não deixa para novembro, senão, ó. Brigando para não cair, né? Senão, ó. Porque tá todo mundo falando uma frase hoje, eu não sei quem foi o autor. Na verdade, a gente sabe que o Arnaldo Ribeiro é um cara que fala isso há muito tempo. Então eu vou dar a paternidade para ele. O que empurrou o São Paulo Futebol Clube desde o fim da pandemia é a força da torcida. A hora que houver um rompimento, esse rompimento quase aconteceu com o Zubeldia, a vaca vai pro brejo. A vaga vai pro brejo. O time, eu concordo com você, o time não é de segunda divisão. Não é. Não é para ser rebaixado. Mas o time também não é bom. O time é ruim. Não. Tá? O time tem bastante, tem desfalque pra cacete, esse time. Desfalque em que sentido? Em posições carentes. Tá aí a lateral direita agora. Liberaram o cara pro rival que tá disputando rebaixamento contra você. Tudo bem. A própria Ele zaga, irmão. Machuca alguém da zaga ali. Do mundo, não se reforça a rival que tá lutando contra o rebaixamento contra você. Fica a dica. Mas aí a gente cai no segundo item da lista, que é essa diretoria do São Paulo é também uma grande porcaria. Sim. A diretoria do São Paulo é um lixo. É um lixo. É um lixo. O Casares já jogou o boné, gente. Só você ver nas redes sociais. O cara quer ser político. Ele tá todo dia postando foto com o político. Ele não tá nem aí. Já porque as coisas que vão acontecer no São Paulo. Nem aí. O que sobra? Sobra a torcida. Sobra a torcida. Se tivesse rompimento, isso que eu tô falando, se tiver que der a zica aí no meio, tem um ditado que os caras falam, se
Se chegar em casa e ver a mulher com o outro, porra, que o cara seja gostosão, pelo menos. Porque tua mulher te trair com o padeiro careca e barrigudo, aí tu se mata, meu irmão. Aí tu se mata. É o mesmo caso do São Paulo. Vai dar merda se for eliminado. Você se entregou aí. Um monte de gente que a gente conversa também. Porra, tem que lutar pra chegar na final, não sei o quê. Se tiver que dar merda, amigo, dá merda agora. Porque se deixar pra novembro, ó, tá? Se deixar pra novembro, ó, olha a tabela. Vai encerrar aí, vai pegar a reta final de Brasileirão com esses mesmos adversários, ao contrário. Ao contrário, você imagina uma torcida pistola da vida com eliminação, indo pro Morumbi, num jogo contra o Flamengo. Rompido com a torcida, ó. Pode falar, desculpa, te interrompi, falei demais aqui. Não, foi muito boa a interpelação, só amarrando esse ponto, cara. Perdão, é muito isso, por exemplo, né? É como eu falei, você ressaltou. Cara, beleza, passou do Atlético Nacional, é o Botafogo. Pô, como é que o torcedor vai entrar numas quartas de final contra o Botafogo? Pô, é a revanche, pô, a gente vai ter que ganhar desses caras, pô, não sei o quê. E aí? E o Brasileirão? Porque é muito isso, tá, ok, eu vejo, como você falou, pô, é um jogo. Um não, na verdade dois, que já é um pouco mais difícil. Mas realmente só um jogo, beleza, um jogo São Paulo e Flamengo, dá para ganhar, você pode fazer uma estratégia, tá? 2 jogos já é complicado. 2 jogos com o Botafogo, por mais que o Botafogo também esteja todo desfacelado aí, mas já ganhou do Vasco, é um time que se mantém ainda nas primeiras posições, está ali no G6, né? Então, assim, cara, eu tô muito com você, tem que ser a prioridade, tem que ser o Brasileirão, mas aí é aquilo. Chegou na Copa, não pode se dar. É óbvio que é difícil, é impossível fazer o que eu tô falando, né? Porque você chegar numa Copa... Eu entendo. Eu falei, mas eu entendo, tá? E é difícil. Pra mim é você fácil tem que priorizar. Pra mim é fácil. Tem que priorizar o Brasileirão, não tem jeito. Aí, mas você vai chegar, por exemplo, você pega uma Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Pô, você vai cair pro time da Série B? Né? É mais uma vergonha que se impõe ali. Né? Então, porra. Não, aí também não. Nem pro Atlético Nacional. Claro que tudo tem limite. Tudo tem limite. Exatamente. Então, contra o Atlético Paranaense, cara, tem que se fazer uma preparação boa para ganhar, para já não passar essa vergonha, né? Porque o ano já tá complicado. Em outros casos, em outros anos, o São Paulo já caiu para time de segunda, de terceira divisão na Copa do Brasil. Sem São Paulo divisão. Sem divisão, bem lembrado. O histórico do São Paulo na Copa do Brasil é uma coisa trágica, assim, catastrófica, de cair para esses times assim. Agora, nesse ano, você não pode cair para um time de segunda divisão. Tem que passar ali para pelo menos, pô, chegamos, né? Chegamos nas quartas. Inegociável. Isso, cai para um time grande, mesmo que seja um clássico, um Palmeiras, um Corinthians, sabe? Cai depois ali. E aí aquilo, a mesma coisa na Libertadores. Puta, você vai cair já numas oitavas contra. Pode ser até bom, que nem você falou, mano, já mata esse problema logo, já cai pro Atlético Nacional, pô, vai ser aquela crise, nossa, caiu pro Nacional. Eu já falei isso aqui, ó, antes da pausa, quando saiu o sorteio, para mim já o São Paulo, claro que era com o Zubeldia, mas não dá para saber ainda o que vai ser o São Paulo Crespo. São Paulo não é favorito contra o Atlético Nacional. Esse São Paulo de hoje não é favorito e continua não sendo. Porque mudou o Crespo, o que mudou no time? Eu só não vi nenhuma mudança ainda. Claro que pegou o Flamengo, bababá, bibibi. Mas ainda não teve alguma coisa que fala, não, pô, peraí, o São Paulo mudou e contra o Atlético Nacional, sim, vou bancar. Não, ainda não é. Então, cara, vai ser muito complicado. É o que você falou, cara, porque de todo jeito o São Paulo sai perdendo. Não vai, é muito, mas muito difícil ser campeão da Libertadores, gente. Esse ano esquece. Porque você tem ganhado no Atlético Nacional, depois é Botafogo, depois é River ou Palmeiras, depois é uma final. Assim, é muito milagre para acontecer com um time que a prioridade, sim, tem que ser brigar contra o rebaixamento do Brasileirão. Porque isso sim é que o Rafael falou. Diga. Não, eu falo que a Copinha do Brasil é mais plausível, porque já vai ter uns malucos aí se matando logo cedo aí, né? Exato, você tem que ir para um caminho, pô, a Copa do Brasil dá para ganhar, vai com um time maior ali, pô, tá focando em outra, não sei o quê, mas aí é aquilo que você falou também, não pode fazer que nem os outros lá. Ganhei a Copa do Brasil, foi puta épico, heróico, e no Brasileirão, puta, caí na última rodada, não deu. Não pode. Então, na hora ali, cara, vai ter que ter muita prioridade mesmo. Eu não acho que o São Paulo vai chegar longe. Eu acho que o tombo vai ser antes mesmo, principalmente aí em Libertadores. Vai dar para relaxar e pensar um pouco, porque o ano não é para isso. Infelizmente, torcedor. Mas por que tá na Libertadores? Tá, porque conseguiu a vaga na Bacia das Almas ali. Foi na última, né? Que conseguiu ali, foi ali em 6º lugar. Não.
conseguiu a vaga porque o Botafogo foi campeão de tudo. Exatamente, por isso que eu falei na Bacia das Almas, só conseguiu a vaga porque um brasileiro a mais deu essa vaga, né? Porque nem era nem para entrar. Então, assim, tá lá, Não o era pra elenco entrar. caiu muito, perdeu muitas peças, né? Não saiu nenhum titular, mas também não chegou ninguém assim, né? Era para chegar um Oscar e tal, mas não fez nada até agora. Já estamos em mês 7, já estamos no mês 7. Julho, o que o Oscar fez? Que dá para falar alguma coisa que o Oscar fez? Não, assim, nossa, aquele jogo. O pessoal vai ficar E com quem aquele falar o jogo com o Mirassol. Corinthians do Paulistão, eu vou bloquear. Quem falar o jogo do Corinthians do Exatamente. Paulistão, Jogo eu vou contra o bloquear. Corinthians e Eu Mirassol vou bloquear. tá proibido de falar, não Eu pode. vou bloquear, ponto. Então, assim, não fez conversa, nada. não tem não. A verdade é essa, o Oscar não fez nada, Lucas Moura não conseguiu jogar, não teve um jogo bom ainda, né? Então, Essa assim, daí cara, os também caras é o motivo de um debate nosso aqui também, né? Tem um pernilongo aqui enchendo o saco. É o já vamos motivo para de esse um assunto, então, que é debate, bom, vamos lá. nosso, né, cara? O que acontece com o Lucas Moura, né, velho? O que acontece, bicho? Ao Porra. ponto da mulher dele, o Zubeldia destruiu o cara, hein, velho? Caraca, hein, Pois meu? é. Então, cara, porque assim, ele Mas, nunca foi, e até acompanha um pouco da carreira do Lucas Moura, obviamente, por ser São Paulino, né? Ele queria ali ser revelado no São Paulo, em Cotia. E ele nunca foi um jogador assim, claro, teve as lesões mais graves quando teve, ok, ficou um tempo e voltou, sabe? Não foi que nessa que São Paulo, volta, aí se machuca, e o fato foi bem esse, tanto que me chamou a atenção, eu avisei lá vocês que estavam de plantão, né? Falei, pô, a mulher do Lucas nunca fala nada, e ela aguenta, porque muita gente desce o pau, ela prefere ficar na dela. Quando ela não, explodiu, o fez negócio um tá feio, textão cara. nas redes sociais, é porque, mano, ela não tá aguentando mais o Lucas falar lá Não, o todo negócio dia, tá feio. né? O negócio Então, tá feio. assim, Eu acho que começa a surgir tá. boato, né, por aí. Não, o Lucas não vai voltar. O que tá acontecendo com o Lucas? Então, assim, vamos Perguntaram ver. hoje, inclusive, um abraço pro Japa aí. Não volta mais. Eu falei, cara, se eu soubesse de alguma coisa desse tipo, tava publicado. Eu e Não qualquer teria repórter guardado que pra cobre mim, São né? Paulo, nós dois aqui, qualquer um, não precisa nem cobrir o São Paulo. O cara é setorista do Santos, se ele souber de uma Ele negócio, de vai informação dar. dessa. Essa vai pro corte. Cara, tá pegando pesado. Eu acho que a torcida está pegando pesado. O cara é o ídolo. O cara foi fundamental na conquista da Copa do Brasil, tá? O cara foi. Como que eu posso dizer isso sem ficar muito ofensivo? Deixa eu pensar. O cara foi abusado dos treinadores do São Paulo ao longo do período. É um tal de Lucas, bola pro Lucas, sai correndo, Lucas Vai aqui, salvar, Lucas na né? grama sintética, vindo de 8 jogos seguidos, Lucas não sei o quê, Lucas contra Velo Clube, Lucas contra. E o cara nunca reclamou. E então eu acho que a reação da galera tá desproporcional. Eu fiz a postagem aqui agora, né? Do cortezinho lá, porque a informação que tem é que ele vai ser poupado pro clássico contra o Corinthians, tá? Meu, é o careca, bichado, tá roubando o São Paulo, manda Pelo embora. amor de Deus. Calma lá, gente. Calma lá. A culpa da merda que o São Paulo tá não é do Lucas. Muito pelo contrário. Se não fosse ele, Longe. estaria pior ainda. Se não Exato. fosse ele, estaria pior ainda. Ele ainda segue como um dos melhores jogadores em atividade do futebol brasileiro. Agora, o que falta, a gente sabe o que falta. Transparência. Abre o jogo, fala. Tá acontecendo É isso, isso, isso. isso. Entendeu? A princípio, dá para confiar na informação da assessoria do São Paulo. Não que nunca não dá sempre e tal. Não é esse aqui o ponto. Não Ah, tipo, adianta às vezes depois vir oculta tentar certas coisas. polemizar. Mas eu acho que procede, de certa maneira, assim, o fato dele estar sem ritmo de jogo, porque ele está muito tempo parado. Sim, Entendeu? sim, Ele está claro. muito tempo parado. E ele iniciou a transição faz uma semana, É. né, a grosso Nem modo aí. participou daquele amistoso lá com o Sub-20, né? Não, nem participou. Então, eu acho que a recuperação está dentro do cronograma, de certa maneira. De certa maneira. Tá? Mas o Ferreirinha. Gente, cada ser humano é um ser humano. O Ferreirinha é mais É, novo do que ele. E o exato. Ferreirinha foi menos usado do que ele ao longo desse período todo aí. Tá? O Ferreirinha foi É menos outra usado do que lesão, ele. outra história. Ninguém foi tão usado no time de São Paulo como o Lucas Moura. Você entendeu? Na época do James, lá quem tinha que correr? Lucas Moura, corre, É, Lucas Moura. Então, assim, cara, uma hora essa conta ia chegar. É ia, fato. ia. Agora, assim, eu acho que tá tudo dentro dos conformes aí também. Isso é achismo, tá? Não é informação, é opinião. É achismo, né? Eu acho que ele vai pro banco contra o Bragantino e entra no decorrer do segundo tempo.
De fato, São Paulo quer segurar ele pro jogo contra o Corinthians. Eu acho que é válido, é um clássico, o primeiro jogo do Crespo no Morumbi, pela volta do time pro Morumbi. Eu vi muita gente lá, o time na merda e fica escolhendo o jogo ainda. A gente acabou de falar aqui, cara. O Bragantino luta pelo título. O Corinthians é um rival direto ali na parte de baixo da tabela. Exatamente. Tem que escolher Ou a jogo competição sul-americana, dependendo do que acontecer aí no restante Sim. do ano, enfim. E convenhamos que você perder pro Bragantino lá e você perder pro Corinthians no Morumbi, qual dos dois vai gerar mais ruído? Tá meio óbvio a resposta, né? Então, acho que, na verdade, a atitude está até correta. Se o plano for realmente, como as fontes me garantiram, poupá-lo para o jogo do final de semana que vem contra o Corinthians, para mim tá tudo certo. Tá tudo certo. Até porque as pessoas esquecem que o Bragantino tá jogando num estádiozinho de merda agora, né? Esse é o termo, de merda. Exatamente. Terrível, terrível. O campo aqui da favela, aqui do lado da minha casa, aqui é melhor do que aquela merda. Você falou isso pra mim. O campo lá perto da sua casa aí, lá onde a gente vai no bar lá, é melhor do que o estádio lá de Bragança Paulista. Agora, é uma vergonha a CBF deixar ter jogo de Série A naquela porcaria. É uma Pois vergonha. é. Se bem que deixa ter na Vila Belmiro também, então tá tudo errado. Não. O próprio jogo do Vasco-Botafogo também, falar naquele passe. E o próprio Lucas reclama muito disso, né? É um cara, um dos que levantou a bandeira aí por melhor qualidade de gramado. Então, assim, só para arrebatar também, concordo muito com o que você falou do Lucas, tem a mesma ideia, só que aquilo. Ele é o cara que mais quer jogar, é sempre muito óbvio isso. E tanto é que... Cara, tem isso, né? Desculpa te interromper, mas você tocou no ponto que passou batido, né? As 3 vezes que ele arrebentou foi na grama sintética. Foi, é isso, tem essa também. Então, assim, o cara tem que ver tudo isso. Vai escolher jogo? Pô, tem que escolher. Pro Lucas, infelizmente, tem que escolher jogo. O Soares, quando veio aqui jogar no Grêmio, não era isso também? Não jogava também, tava com o joelho todo arrebentado. Infelizmente, cara, às vezes um preço que você paga. Como você falou, pô, o Lucas, torcedor, sempre bom ressaltar, o Lucas não foi só fundamental na Copa do Brasil. O Lucas, sem ele, não teria título da Copa do Brasil. A grande verdade é essa. Não teria nenhum título de Copa do Brasil. Teria. O Rafael gosta de falar uma coisa que eu concordo muito, que o São Paulo ele teve 2, 3 meses mágicos ali, naquele 2023, a partir do meio do ano, quando chega Lucas e o próprio Rames ali, né, como reforços. Pô, chegou 2 craques, não sei o que. O São Paulo encaixou, o time encaixou bem, o Lucas chegou voando, o Lucas levou o time e foi campeão. Ali num acaso, numa série de milagres que aconteceu, né? Parecia que ia voltar, mas não voltou. E aí o que acontece? Como você falou, o Lucas ainda é um dos melhores jogadores do Brasil, assim, de longe, aqui jogando futebol brasileiro. É por isso que o técnico, realmente, os técnicos abusaram dele. Quantas vezes o meu dia pôs ali, pô, não precisava, poupa a porcaria do Lucas ali, né? Dá mais um tempo ali. Porque quando ele chegou com o Dorival, mano, tava voando, tava vindo da Europa, tava tudo lindo, tava maravilhoso. Agora já não, ele tá sentindo o peso também no futebol brasileiro. Ele joga na porcaria de um gramado ruim, ele joga num gramado sintético que é diferente, né? Ele joga mais vezes do que... Pô, tem Paulistão, 5 jogos seguidos, mete o Lucas lá para salvar o Zubeldia. Então, assim, aí a culpa é do Lucas? Não é, cara. A culpa não é do Lucas, a culpa é de quem tá abusando. E aí, só para encerrar esse caso, realmente, você falando dessa falta de transparência, que eu concordo muito, nessa vez que o Lucas parou de novo, né? Foi ele que anunciou. Foi o Lucas que foi nas redes sociais dele, que também é difícil de fazer. Ele foi lá porque ele se viu obrigado, porque já tava começando a pressão. Pô, o Lucas não joga isso lá antes da pausa, hein, gente? A gente subiu o vídeo aqui, tem aqui no nosso YouTube do Avante Meu Tricolor, Lucas falando. Ele explicou, ó, a lesão foi mais séria do que a gente achava, aconteceu isso, ele deu os detalhes técnicos, que é sei lá, um médico do São Paulo que tinha que vir falar, ou um treinador, o Crespo não é, né, que já falaram pra ele, e o Lucas, ele falou, vai falar com a parte médica. Então, e aí, parte médica? E aí comissão médica do São Paulo, né? Vai dar mais detalhes ou não? Porque aí fica naquilo, é o que você falou, a assessoria de imprensa São Paulo, eles informam ali, não, que pode, o Lucas ainda está em transição e ainda não volta. Pô, mas e aí, o que está acontecendo, né? Então, cara, o Lucas que teve que vir, Lucas que teve que ir lá falar, Lucas teve que dar a cara, né? Por quê? Porque tava aqui, ó, não tava aguentando mais o torcedor falar, o careca aqui só quer ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, gente, é o Lucas. É o Lucas, o cara que é ídolo do São Paulo. É um dos poucos jogadores cara, que você vê que dá a vida, que dá o sangue, que deixa tudo lá dentro. Não pode fazer um negócio desse com um dos maiores ídolos atuais do time, sabe? Isso aí eu me senti mal de verdade, tá lá no meu perfil. Eu ia responder um por um, eu falei, eu também não sou assessor de imprensa do Lucas também, então deixa pra lá, né? Então, mas... Ele sabe se defender, ele já tá bem grandinho já. Mas, pô, Vamos maneirada. Meu camarada, acho que deu, né? É isso, acho que da minha parte falamos de tudo, debatemos tudo. Tem São Paulo e Bragantino, então, quarta-feira, né? Quarta-feira, 9h30.
O Márcio Monteiro prometeu que amanhã ele vai gravar um shortzinho de 3 minutos falando o que ele espera de São Paulo e Bragantino. Então Com vocês se certeza. inscrevam no canal aí, ative o sininho que ele vai. E se não tiver, vocês cobram dele aí, tá? Mas se inscreve no canal aí. Eu volto com a análise do pós-jogo. Não vai ter vídeo aqui no canal até lá, né? Chega um pouco de ver nossa cara também, né? E não sei, talvez sexta-feira a gente pode gravar antes do clássico. Sexta-feira é Vai um ter bom que ter dia. alguma coisa antes do Sim, com clássico, né? certeza. Uma O clássico é livezinha São aí, Paulo, né? Então, nós chamamos um corintiano aí pra conversar, sei sim. lá. Vamos bolar alguma coisa aí. Ou alguém que manja do Corinthians, algum repórter do Corinthians ali também. Vou chamar logo o Kaká Catalão aqui pra vir aqui. Lá do canal do Povo Escolhido lá. Ou o Coi corintiano. O filho dele é São Paulino, ele vai saber se portar Aí, aqui. sim. Então tá, gente. Gente, um abraço. Tchau. Se inscreve aí, vira membro do canal, faz Pix, por favor, preciso comer. Márcio também. Ajuda a gente, ajuda o jornalismo independente aí a continuar Deixa essa o like aí batalha pra árdua nós. aí. Deixa o like aí, a gente conta muito com a colaboração de vocês, porque aqui é só nós, não tem nenhum conglomerado de mídia por trás aí, não. Nem casa de aposta. Aliás, KTO, o e-mail tá na descrição aí. Entre em contato aí, tá? O Golcase também. A gente vende aí as garrafinhas também pra vocês. Ajuda a gente aí, pô. A gente precisa comer. Vamos fazer um bem bolado aí. Um bem bolado aí. Você aí de escritórios de contabilidade, de dentista, que eu tô precisando de um, entre em contato aí também. A gente faz um bem bolado aí. É isso, Márcio Monteiro. Tchau, hein? Até mais. É isso. Grande abraço. A gente volta a qualquer momento. É, talvez sexta, talvez sábado, não sei. Vamos ver aqui. Vamos ver o que a gente planeja para esse classicão. Né? Isso aí. Tchau. Fui.